Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo tranquilo com vocês, que estejam se cuidando, né? Porque logo logo voltaremos à nossa aula presencial normal, mas por enquanto vamos nesta aula virtual, né, gravada, para que vocês possam olhar de forma tranquilinha e estudar em casa, né? Vamos fazer a revisão desse conteúdo de ótica geométrica, porque para darmos continuidade a esse conteúdo será necessário relembrar de uma forma bem clara, bem precisa, porque os outros fenômenos vão depender do que você já tem de conteúdo, tá? Esse conteúdo, lembrando que já está detalhado no seu caderno, já passei uma lista de exercícios e aí eu vou depois mandar para vocês quais são os exercícios que vocês devem fazer dessa lista, ok? Bom, então vamos lá. A ótica geométrica ela estuda o comportamento da luz. Mas o que é luz? Bom, a natureza da luz. A luz é uma energia sensível aos nossos olhos. É uma luz que se propaga como uma onda eletromagnética. Lembrando que onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio para se propagar. Certo, mas isso causa um problema. Por que causa um problema? Esse conceito, trabalhado pelo senhor James Clerk em 1800 e alguma coisa, foi completamente oposto ao conceito da teoria corpuscular criada inicialmente pelo senhor Isaac Newton. Por que oposto? Porque Newton dizia, através da teoria corpuscular, que a luz era um corpo, certo? E aí qual que é o problema disso? Uma onda não transporta matéria, só transporta energia. Ou seja, se a luz é um fóton, é um corpo, ela não pode ser transportada por uma onda. Então aí, né, nós temos um choque de uma colisão aí de interesses completamente opostos, né? Não faz sentido, ou é matéria ou é energia. Mas aí em 1903 a 1905, o senhor Albert Einstein escreveu uma teoria, o princípio da dualidade da luz, aonde através de seus estudos ele disse que os dois estavam certos, tanto James Clerk como Isaac Newton. A luz é uma partícula que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Mas esse é um conteúdo um pouco complexo para você que você não precisa entender. Afinal, você não vai aprofundar isso no ensino médio em nenhum vestibular, pode ficar despreocupado, tá? Bom, mas o que é a luz em si? A luz, essa energia, ela penetra os nossos olhos através da pupila e toca a retina. Na retina se encontram os cones e bastonetes. Eles vão vibrar de acordo com a frequência de cada espectro de luz visível. O que é espectro de luz visível? É o que nós dizemos cor da luz. Cada luz tem uma cor. Essa cor é determinada pela frequência e o comprimento de onda. O terceiro ano já conhece o conteúdo, o segundo ano, né, ainda vai aprender, vai aprofundar essa parte de ondulatória. Bom, como cada cor possui sua própria frequência, aqui nós temos um prisma. O que o prisma faz? Ele dispersa a luz, ele separa a luz. Aqui nós temos uma luz branca, ó, bem nessa parte aqui, que está sendo irradiada, está sendo projetada, iluminando o prisma. Quando essa luz atravessa essa primeira face do prisma, ela começa a se decompor. E aí ela se transforma nessas 7 cores que nós conseguimos enxergar. Essas 7 cores nós chamamos de espectro de luz visível. A luz com maior frequência é a violeta e a menor frequência é a vermelha. Na próxima aula eu falarei por que o céu é azul e por que o final da tarde é avermelhado, tá? Então aqui nós temos menor frequência para maior frequência. O que isso quer dizer? Que a luz branca, ela não é uma cor pura, não é uma luz que só tem uma cor, ela é a junção das 7 cores. E nós temos, né, cores compostas, né? Então aqui nós temos, ó, quando nós falamos de luz, abaixo dessa frequência nós temos o infravermelho que nós não enxergamos, mas as câmeras que enxergam à noite no escuro conseguem captar devido ao sensor chamado LDR. E aqui acima nós temos o ultravioleta, certo? Que é muito ruim para nós, né? A luz ultravioleta, para quem não sabe, além de ser nociva, podendo causar câncer na pele, ela está presente em boates. É aquela luz que faz com que a cor branca fique brilhosa, né, com uma iluminação diferente, tá? Que na boate eles chamam de luz negra. Não é luz negra. Você não enxerga aquela luz, mas ela é a luz ultravioleta. Bom, os tipos de luz são monocromática, apenas uma cor,
e policromática, superposição de cores diferentes, ou seja, monocromática, apenas vermelho, como laser vermelho, apenas verde, como laser verde e assim por diante. Policromática, o melhor exemplo para você usar como policromática é a luz branca, porque a luz branca é a junção das 7 cores, né? Quais cores são essas? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Bom, aqui nós temos o seguinte, esse texto, cor de um objeto é a cor da luz, pensa assim, eu vou passar isso de uma forma mais aplicável. Você não enxerga a luz. Você não enxerga a luz quando ela está na sua trajetória. Você não consegue enxergar um raio de luz. Ó, bem aqui na minha mão, eu estou projetando um laser. Você consegue ver ele refletido na minha mão, mas você consegue enxergar esse laser, a trajetória dele, o raio, você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não enxerga a luz em si. Você só enxerga a luz após ser refletida por um corpo e chegar até a sua retina. Então, a cor do corpo é determinada pela luz que ele reflete. Então, se o objeto é branco, significa que ele está refletindo as 7 cores, todas as 7. Se um corpo é verde, ele está refletindo apenas o verde. Então, o que aconteceu com as outras 6? Foi absorvida pelo corpo. Se você enxerga um corpo amarelo, significa que ele refletiu apenas o amarelo. O que aconteceu com as demais? Foi absorvida. Então, a cor branca reflete todas. Mas o que é então um objeto escuro, um objeto negro, preto? É um objeto que absorve todas as cores, porque não existe luz preta, não existe luz negra, tá? Então o corpo que é escuro, que é preto, ele está absorvendo todas as cores, como esse passador de slide aqui. E, gente, não importa se ele é brilhoso ou não, isso nós vamos falar lá na frente, tá? Então, o objeto de uma cor pura, iluminado com uma luz monocromática de outra cor, fica preto. O que ele quer dizer com isso? Bom, esse pendrive aqui é vermelho. Eu estou no local iluminado por uma luz branca. Então, o que está acontecendo? Se você está enxergando ele desta cor, significa que a luz vermelha foi refletida e todas as outras 6 foram absorvidas. Mas e se eu estivesse em um ambiente onde tivesse apenas luz verde e iluminasse esse pendrive que eu sei que é vermelho, ele ficaria escuro, ele ficaria preto. Nós vamos fazer esse experimento em sala de aula, tá? Por enquanto, apenas acreditar no conceito que nós estamos trabalhando. Bom, a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz, por se tratar de uma onda eletromagnética, viaja a 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. A representação não é um V de velocidade, é a letra C porque é uma constante, certo? Gente, por que no vácuo ela é maior? Porque se eu colocar a luz onde tem ar, ela vai ter que colidir com as partículas de ar, né? Então sofre uma resistência maior, e isso nós vamos trabalhar, explanar bem lá na frente, tá? Então aqui é a velocidade que eu já falei. Agora, o que é ano-luz? Gente, ano-luz é a distância que a luz percorre no período de um ano, tá? Como que nós vamos calcular isso? Lembre-se, como eu calculo velocidade se ela é constante? Velocidade constante é ΔS sobre ΔT. Se eu quero achar a distância percorrida através de uma velocidade constante, eu tenho que fazer o quê? Isolar o ΔS. Então, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Bom, mas como que eu vou achar essa distância? Quais são as informações que vão abastecer a minha equação? Na velocidade, eu vou colocar a velocidade da luz em metros por segundo, ou seja, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 milhões de metros a cada segundo percorrido pela luz. Mas qual que é o tempo que eu vou colocar? Ano, porque ano-luz é uma medida de espaço, certo? O espaço percorrido por um ano, como eu disse anteriormente, então eu vou ter que colocar esse ano em segundos. Por que em segundos?
Porque olha só, a unidade de medida da velocidade é em metros por segundo. Então como ficará? Eu vou pegar o ano, e esse um ano possui 365 dias. Então eu vou multiplicar 1 por 365. Agora eu pego esse resultado e não transformei em segundos ainda. O que eu vou fazer? Vou pegar a quantidade de dias que, perdão, a quantidade de horas que tem um dia. Cada dia tem 24 horas. Então o que eu vou fazer? 1 vezes 365 vezes 24. Mas eu ainda não transformei para segundos. Mas eu sei que cada hora possui 3.600 segundos. Então eu vou fazer o quê? 1 ano vezes 365 dias vezes 24 horas vezes 3.600 segundos. Aí eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 300 bilhões de metros por segundo. E aí eu vou encontrar o seguinte, um resultado de 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros de percurso. Ou 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então note, tem que tomar muito cuidado com a minha transformação de unidades. Mas é bem tranquilo, bem simples, né? Bom, já que nós estamos falando da luz, vamos entender o seguinte. As fontes de luz. Bom, fonte de luz nada mais é que o objeto que emite luz. Se esse objeto emite luz, significa que ele é uma fonte de luz primária ou corpo luminoso. Só que esse objeto, ele pode emitir luz, mas não através dele. Ele pode emitir luz sendo refletido. Ah, ficou confuso, né? Então tá, vamos explicar da seguinte forma. Imagina que eu tenho aqui uma lâmpada. Por exemplo, eu tenho este laser, que você vê aqui, certo? Bom, aqui está o laser mirado para vocês, certo? Você está enxergando a luz direto dele. Só que agora eu posso, através de um espelho, ou pegar aqui um copo, que vai refletir também, e eu consigo mudar a trajetória, certo? Igual você vê aqui o reflexo, através da reflexão. Então, observe isso. Quem iluminou depois foi o laser, mas não o laser direto do meu emissor, apenas o laser refletido. Então, quando o corpo emite luz própria, e é ele que está iluminando, nós chamamos de corpo luminoso, ou fonte de luz primária, porque ele possui luz própria. Mas um corpo que também está iluminando, mas essa luz não é dele, não é ele que transforma outro tipo de energia em luz, não é ele que faz isso, ele apenas recebe a luz e reflete. Esse corpo que faz isso, nós chamamos de fonte de luz secundária ou corpo iluminado. Por quê? Porque ele não possui luz própria, certo? Temos exemplos disso, né? Exemplos de fontes de luz primária. Nós temos o Sol, emite luz própria, lembrando que o Sol é uma estrela, então todas as estrelas que você vê à noite são fontes de luz primária, certo? Bom, primárias, né, no plural. Um vagalume, enquanto ele está vivo, ele está transformando energia bioquímica ali, certo, em seu receptáculo, em energia luminosa. Então ele emite luz própria, é uma fonte de luz primária. Como acontece no Sol é a fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, fundindo hidrogênio com hidrogênio e formando hélio, e essa transformação de energia vai emitir luz. E aqui nós temos uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa, nesse caso é incandescente, ela transforma através do efeito Joule a energia elétrica em energia luminosa. Então uma dica, todo corpo que é um corpo luminoso, que emite luz própria, ele obrigatoriamente está transformando algum tipo de energia em energia luminosa. Não importa o tipo de energia, ele está transformando algum tipo de energia em energia luminosa, ok? Já os corpos, que são fontes secundárias ou corpos iluminados, como a Lua pode iluminar uma noite, por exemplo, em uma fazenda, fonte longe de qualquer lâmpada, né? Lá no mato, no escuro, você consegue enxergar uma trilha de um animal se você for um caçador, você consegue olhar algum trajeto. Como? A luz ilumina sim, mas ela ilumina como? Numa intensidade menor e também porque ela apenas reflete a luz do sol.
A Lua não possui luz própria. A Lua apenas reflete a luz do Sol que chega até ela e é direcionada até nós aqui na Terra. Então é um corpo luminoso ou iluminado. Iluminado, porque ele foi iluminado por um corpo luminoso. Uma lâmpada que antes era um corpo luminoso quando estava acesa, se eu acabar com a energia dela, ou seja, apertar o interruptor, interromper o fornecimento de energia elétrica para a lâmpada e ela ficar apagada, ela deixa de ser uma fonte, né, de luz primária e vira uma fonte de luz secundária. Por quê? Porque agora você não está enxergando a lâmpada porque ela emite brilho dela. Você está enxergando a lâmpada agora porque ela está recebendo luz de outro corpo. Então a lâmpada é um corpo iluminado quando ela está apagada e é um corpo luminoso quando ela está acesa, certo? Uma pessoa também é uma fonte de luz secundária. Por quê? Porque é um corpo iluminado, apenas reflete a luz que chega nele, certo? Bom, o que é o raio de luz? Gente, o raio de luz é a trajetória do raio. Mas aí surge um problema. Você não enxerga essa trajetória, você não consegue ver. Então como que fica? Pensa comigo. Novamente, o laser. O laser está iluminando minha mão. Você está vendo aqui, mas você não enxerga a sua trajetória. Mas como eu sei que aqui, ó, como que eu sei que aqui tem um raio? Porque eu estou vendo aqui nesse ponto aonde sai a luz e aqui onde chega a luz. Observe. Então eu posso desenhar uma linha reta mostrando essa trajetória. Então pensa comigo. Eu vou desenhar um raio que eu não enxergo. Como que eu consigo enxergar o raio? Através do efeito Tyndall, que eu já fiz na sala. Lembra que eu peguei o laser, iluminei e borrifei desodorante. Quando eu faço isso, eu faço com que as partículas suspensas no ar, sejam elas do desodorante ou de poeira, reflitam a luz. Por isso é possível enxergar a trajetória do raio. Isso é o efeito Tyndall. Se não tiver partículas suspensas no ar, eu não consigo enxergar. Então, o raio de luz, que é essa trajetória que eu acabei de falar, é um segmento de reta orientado que representa essa trajetória da luz. Aqui, por exemplo. Então, nós podemos afirmar que a fonte de luz, ou a luz saiu daqui e seguiu essa trajetória, porque a setinha aponta para lá, né? Só que a luz, ela não emite apenas um raio quando ela é uma fonte de luz primária. Por exemplo, esse laser, novamente, é interessante demais usar esse laser, porque olha só, apesar de parecer um ponto, ele não é um ponto simples. Aqui não tem um raio de luz. Aqui tem vários, tem bilhões de raios. E quando nós temos vários raios juntos, nós não chamamos de raio de luz, nós chamamos de feixe de luz. E o que é o feixe de luz? Bom, nós temos três tipos. É um conjunto de raios luminosos e esse conjunto pode ser convergente, divergente ou paralelo. Vamos começar pelo divergente. Como o nome já diz, diverge, separa. Então aqui obrigatoriamente como se eu tivesse uma lâmpada acesa, uma vela, qualquer objeto que emita luz própria e tenha um formato mais abaloado, né? Como farol ou semáforo que você vê na rua. Então, quando eu ilumino ele com uma fonte de luz dessa, os raios vão se separar. Por isso nós chamamos de de feixe de luz divergente, certo? O exemplo que eu falei aqui, farol, os raios saem de um mesmo ponto e se separam, ó. Saem de um mesmo ponto e se separam. Mas eu tenho feixe de luz, por exemplo, convergente. Imagina que aqui, ó, nessa região aqui, tem o sol, alguma lanterna bem grande, tudinho. Aí eu venho aqui com uma lupa, coloco a lupa bem aqui, e essa lupa vai fazer o quê? Fazer com que os raios se aproximem um dos outros. E quando esses raios, que antes estavam distantes ou paralelos, começam a se aproximar um em relação ao outro, eles estão convergindo a um ponto. Então nós dizemos que esse feixe de luz é um feixe de luz convergente. Como você consegue fazer isso? Com uma lupa. O laser é uma fonte de, é um feixe de luz convergente no início, dentro aqui do aparelho, e quando sai é paralelo. Depois nós vamos desmontar um para entender a sua sistemática, certo?
Então, para que você possa queimar um papel com uma lupa, você só consegue fazer isso porque os raios que vêm em paralelo aqui do Sol, quando tocam a lente, começam a se aproximar quando atravessam essa lente. Aí nós dizemos que é uma fonte de luz, desculpa, que é um feixe de luz convergente. E nós temos os raios paralelos, como o do laser. Depois que sai do ponto, virou paralelo. Então eles vão seguir sua trajetória um paralelo ao outro. Como por exemplo aqui esta lanterna. Essa lanterna possui um foco onde os raios saem de forma paralela, igual aquelas lanternas táticas da polícia quando eles vão invadir um local, né? Eles vão fazer a sua surpreender um bandido, uma quadrilha lá no local escuro, eles usam essas lanternas táticas que possuem um foco preciso, elas não espalham, porque se elas espalhassem ia dar muito alarde, né? O bandido poderia ver isso aí correndo. Então eles usam essas lâmpadas, essas lanternas de foco preciso. Por quê? Porque os raios de luz, esse feixe de luz é um paralelo em relação ao outro, e aí não tem essa dispersão para alertar os bandidinhos, né? Gente, por hoje é só. Na próxima, façam a lista de exercícios e na próxima aula nós vamos explorar os princípios da ótica geométrica. Um abraço e até mais!